Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo da Páscoa e vamos meditar o Santo Evangelho que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Qual o contexto desta passagem? O Senhor e os discípulos estão na última ceia. Aí Jesus faz a previsão da tríplice negação de São Pedro, também da traição de Judas e ainda como que se despede deles, dando a entender que sua morte já estava próxima. Imaginemos como não deve ter ficado o coração dos discípulos com esta chuva de má notícias. E, posto isto, podemos compreender as palavras de Jesus com as quais inicia o Evangelho de hoje. Diz o Senhor no versículo 1: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Em que consiste esta ordem de Jesus? Não se perturbe o vosso coração. Nós precisamos compreender que aqui nosso Senhor não pretende que os seus discípulos sejam como os antigos estoicos que ensinavam que a perfeição do homem está naquilo que eles chamavam de ataraxia, ou seja, não sentir nada, não ter reação nenhuma diante dos acontecimentos, nem alegria, nem tristeza, nem entusiasmo, nem medo, etc. Nós sabemos que é normal e humano sentirmos medo, tristeza, angústia ou alegria. É normal termos, por exemplo, reações positivas ou negativas diante de algo que vemos ou ouvimos. Caso recebamos uma boa notícia, é normal que nos alegremos. Caso recebamos uma má notícia, é normal que nos entristeçamos. O que então nosso Senhor quer dizer? Não se perturbe o vosso coração. Podemos interpretar essa expressão de Jesus assim: não naufrague o vosso coração no mar tempestuoso dos vossos medos e tristezas. Como um barco que navega sobre a água e não afunda, assim deve ser o nosso coração, a nossa vida, em meio aos nossos medos e tristeza, aos nossos problemas e sofrimentos. Vamos meditar com mais detalhes esta verdade a partir de 3 exemplos da Sagrada Escritura. 3 apóstolos, primeiro Judas, Pedro e João. Cada um destes apóstolos viveram um mesmo acontecimento. Viram Jesus ser preso, viram Jesus ser humilhado, ser maltratado pelos soldados romanos e viram Jesus ser crucificado. E com certeza eles, diante desta prova pela qual passou Jesus, eles sofreram profundamente nas suas almas. Mas o modo como cada um lidou com o sofrimento dentro de si foi diferente. Judas se desesperou, Pedro se acovardou e João permaneceu fiel. Vejamos primeiro Judas. Este quis eliminar o sofrimento, eliminando a própria vida. Sabemos o desfecho da caminhada de Judas. Ele se matou, se suicidou. E, infelizmente, há muitas pessoas que diante de uma dor se desesperam e, querendo eliminar esta dor, tiram a própria vida. E muitos, quando não chegam a este ponto, vivem como se a vida tivesse acabado, como se não tivesse mais sentido, e assim entregam os pontos, se desesperam, perdem o sentido de viver. O segundo exemplo, Pedro, que se acovardou, ou seja,
fugiu da cruz. E ao fugir da cruz, Pedro buscou uma satisfação junto ao calor da fogueira no pátio do sumo sacerdote. O calor daquela fogueira é símbolo, por assim dizer, das fugas às quais muitos recorrem para anestesiar a dor do seu sofrimento. Quantas e quantas pessoas que diante da dor fogem e vão buscar uma satisfação em alguma fogueira por aí, seja no álcool, na droga, no sexo, em diversões mundanas e etc. Não têm a coragem de enfrentar a dor, mas vão buscar compensações para ela nesse mundo aí afora. E o terceiro exemplo, João, que permaneceu fiel, ou seja, não se perturbou. João permaneceu firme, em pé diante da cruz. Não se desesperou, não se acovardou, numa palavra, não naufragou, ou seja, não se perturbou. Então, João aqui é um exemplo daquilo que quis Jesus quando ele nos disse: não se perturbe o vosso coração. É verdade que diante da cruz vamos sentir sim medo, diante da dor, diante de uma má notícia, poderemos sentir sim tristeza ou angústia. Mas a questão é não nos deixar ser submergidos por esses sentimentos, não nos deixar ser afogados por estas situações. Portanto, meus irmãos, tanto o desespero como a covardia são formas de perturbação do coração, da qual nos fala Jesus. O fiel, aquele que tem fé como João, não se desespera, não se acovarda buscando compensar sua dor com os prazeres mundanos, mas permanece firme, em pé, abraçando com paz e fé a cruz que o Senhor lhe permite carregar. Assim, também não nos esqueçamos que esta fé, esta força não se improvisam, são frutos de longa caminhada com Jesus na oração e no conhecimento da verdade da sua palavra. Então não pense que na hora da dor, você que não tem uma caminhada com Jesus poderá se manter firme. Eu repito, esta força, esta fé não se improvisam. Então vamos nos manter firmes no nosso relacionamento com o Senhor, vamos buscá-lo cada dia mais, vamos manter o nosso coração ancorado na presença dEle, vamos manter a nossa vida voltada para Ele. Não nos deixamos ser iludidos pelas areias movediças que o mundo nos oferece, que nos faz ser como aquela casa edificada sobre a areia. Vem a tempestade, vem as chuvas e logo ela cai. Mas vamos edificar a nossa vida em Jesus. E com certeza, diante das dores, diante das lutas que nós temos que enfrentar, nós não cairemos, não nos desesperaremos, não nos acovardaremos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.